Hoje vamos falar de RZTR. O Risa Terrax é um fundo imobiliário ligado ao agro que vocês pediram bastante nos últimos comentários do nosso novo quadro Raio Fis. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro da Fico, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários da Suno Research. Hoje trago para vocês mais um vídeo do nosso novo quadro, o Raio Fis. Lembrando que o intuito desse novo quadro, o Raio Fis, é assim como o raio-x, é analisar e investigar com profundidade um determinado fundo imobiliário para trazer suas principais características, suas especificidades, bem como pontos de destaque e pontos de atenção para te auxiliar quando do seu investimento. Então, seguindo as solicitações de vocês, a gente trouxe hoje RZTR, que é o Risa Terrax, um fundo imobiliário ligado ao agro. Ou seja, é um fundo imobiliário, ele não é um fiagro. Isso porque o Risa Terrax ele veio ao mercado em outubro de 2020, antes da criação dos fiagros, que foi pela lei 14.130, instituída em março de 2021. Então, antes da gente trazer os principais pontos de destaque e de atenção, vale fazer uma introdução aqui do fundo, do contexto geral onde ele foi inserido, bem como os próprios fiagros, para trazer uma dimensão, construir um raciocínio aqui com vocês. Vale lembrar que os fiagros, como eu falei anteriormente, eles foram instituídos em março de 2021, o período que, vale lembrar que a Selic, ela iniciou 2021 com uma taxa de 2% ao ano e finalizou ali, chegou até setembro de 2022 com 13,75% ao ano. Então foi um período de ciclo de alta de juros que acabou impactando o IFIX, o mercado de fundos imobiliários como um todo. A janela ali estava bastante restritiva para novas emissões de fundos imobiliários e acabou que os distribuidores, gestores, e demais agentes do mercado direcionou as suas energias para confeccionar, construir novos ativos, que são os fundos, os fiagros, e trazer nas prateleiras das gestoras, ao passo que a captação de fundos imobiliários estava mais restrita. Bom, eu tenho uma leitura que essas operações que foram criadas, foram confeccionadas nesse período, vieram com uma régua um pouco baixa, sabe? Um pouco abaixo na média, e sobretudo para aproveitar esse momento, uma Selic mais baixa, com uma projeção no ciclo de alta da Selic e o IFIX ali um pouco pressionado, sem gerar condições de novas captações. Então, esses agentes de mercado buscaram criar esses ativos para buscar preencher essa janela de mercado. Então, se a gente for lembrar ali, naquele período, o CDI estava em torno de 2%, 3%, 4%, subindo, e as principais operações foram estruturadas ali em torno de CDI mais 4%, CDI mais 5%, no momento de alta de juros. Então, você imaginar que 4%, 5% de CDI mais 4%, então, na prática, o devedor estava pegando ali algo entre 8%, 10%, chegando até 11%, por exemplo. Só que no final ali desse ciclo de alta, quando chegou a 3,75%, se você colocar na ponta do lápis, o devedor estava com uma dívida de 18% a quase 20% ao ano. Pô, isso é um custo muito alto, que onera bastante os empresários, os empreendedores e qualquer classe que seja. Então, para aqueles que estavam recebendo esses dividendos no começo, os cotistas, foi um momento bacana, eles receberam bastante dinheiro nesse período, só que a conta chegou, muitos eventos de crédito foram evidenciados nesses últimos tempos, e acho que nesse primeiro momento vai ter uma depuração, entender como que esses fiagros vão se portar, estruturar de uma forma um pouco mais diferente. Vai ser um momento importante para o crescimento da própria classe como um todo, verificar suas premissas iniciais, de modo geral vai trazer uma maturidade para os fiagros ao longo do tempo. Claro, eu não estou generalizando, teve alguns fiagros que performaram bem, estão bem defensivos, enfim. Vale lembrar que neste mundo do agronegócio, a concessão de crédito ela deve ser muito mais cuidadosa, são ativos mais ilíquidos, tem uma dinâmica
judicial ali mais morosa, quando tem algum tipo de evento de crédito. Então, é importante a gente entender o contexto de cada coisa. Mas lembrando que eu não estou aqui para falar de Fiagro, eu estou aqui para falar de fundo imobiliário, especialmente o RISA Terrax, né? E dentro do que a gente trouxe, né, dentro do que foi exposto, vale ressaltar que, assim como os FIIs, né, os fundos imobiliários, tiveram uma necessidade de evoluir, mudar um pouco o perfil de fundo mais voltado com pessoas com expertise financeira, para trazer pessoas com expertise imobiliária, unir os dois, né, e evoluir. Né? Hoje a gente vê os gestores muito mais aparelhados que era no passado. Então, os FIAGROS também vão passar por esse momento, né? Essa evolução. Eu acho que os FIAGROS, até, assim como os FIIs, né, os fundos de investimento imobiliário ligados ao agro, é super importante que tenha uma expertise, né, uma equipe que está embarcada literalmente, ali, efetivamente, no agronegócio para trazer o melhor dos mundos, né? Trazer essa interlocução, essa capilaridade do setor e realmente imprimir o potencial que o agronegócio tem dentro do mercado de capitais. Inclusive, dentro dos fundos imobiliários ligados ao agro, né, eu acho que eu tenho uma leitura que o RISA Terrax é o que esteja mais bem posicionado frente aos seus pares, em função das suas estratégias que foram bem definidas, eu vou explicar um pouco mais à frente, e também pela capacidade da gestão, né, que já está inserida no agro já tem um bom tempo, né? Isso é evidenciado no próprio resultado do fundo, no retorno total do fundo frente aos seus pares. E como um pensamento adicional, vale observar que depois que os FIAGROS foram instituídos, né, em março de 2021, a gente não viu muitos fundos imobiliários do agro serem lançados. Então, eu tenho para mim que tudo que for do agro hoje deve ser direcionado para os FIAGROS, né? Acho que é um pouco mais coerente do que trazer essa vertente aqui para os fundos imobiliários. Mas hoje o Isaterrax é um fundo imobiliário, então vamos falar dele, né? Para quem não conhece ainda a tese, eu vou trazer aqui mais ou menos como que funciona a estratégia de investimentos deles. Então, vou trazer para vocês como que funciona a estratégia de investimentos deles, para que vocês entendam na prática como que se dá toda essa operação do fundo. Vale destacar que o RISA Terrax ele como se fosse um fundo de crédito invertido. Por que invertido? Porque ele já tem a propriedade no portfólio, né? Ele não é uma garantia, ele já tomou a garantia, ele já comprou essa propriedade, já está no portfólio. Então, ele tem três tipos de operação. Duas que são similares, né, que é o Sale and Leaseback, que é os contratos atípicos, por exemplo, dos fundos imobiliários, e o BTS, né, que é o Build to Suit. Então, essa estratégia de Sale and Leaseback, o fundo compra uma propriedade de um produtor, faz um contrato de arrendamento para esse produtor, com uma opção de recompra no final do contrato. Então, ao longo do contrato, esse produtor vai pagando o arrendamento para o fundo e no final do contrato ele tem o direito, né, uma opção de compra, uma opção de recompra da sua propriedade. Ou seja, a propriedade já está no portfólio do RISA Terrax. E da mesma forma, o Buy to Lease, né, o Build to Suit, né, na verdade é o Buy to Lease, o fundo compra de um outro produtor, uma outra pessoa, e arrenda para um produtor diferente, né, e faz esse contrato de arrendamento e no final ele também tem uma opção de compra dessa propriedade. Então, também a propriedade está no portfólio do fundo. E uma terceira estratégia do fundo é essa estratégia de land equity. O fundo adquire essa terra com potencial valorização, também faz o arrendamento, então ele ganha ali com um arrendamento um pouco menor do que os contratos ali que foram evidenciados no começo, né, Sale Leaseback e Buy to Lease, porém ele captura a valorização da terra, ao contrário do que acontece nos outros. Né? O fundo ali, nas outras vertentes, ele tem uma taxa pré-fixada naquele período e ele não ganha a valorização da terra, porque
exatamente pelo fato do arrendatário, né, o antigo proprietário da terra, ter essa opção de recompra. Então, acaba que o potencial de valorização real fica dentro dessa estratégia de land equity. Aí dentro dessa estratégia, o fundo também faz investimentos, benfeitorias, né, para aumentar a produtividade daquela terra e, posteriormente, fazer uma venda dessa terra com algum ganho de capital. Então, é onde o fundo tende a extrair o maior retorno ao longo do tempo. Porém, hoje, essa estratégia representa cerca de 10% do portfólio. Então, recapitulando, nas estratégias de Sale and Leaseback e Buy to Lease, essas operações têm uma dinâmica muito próxima a uma dívida, né? O fundo adquire o ativo, mas não se beneficia da valorização imobiliária, porque o arrendatário tem essa opção de compra do ativo. E o principal risco envolvido nessa tese está relacionado à taxa de juros, porque como são estruturadas taxas pré-fixadas, se a taxa de juros do mercado sobe, o fundo tende a ficar menos atrativo. Se a taxa de mercado desce, o fundo tende a ficar mais atrativo. Já na estratégia de Land Equity, a gestão opta por adquirir um imóvel, né, que tem potencial de valorização e o preço de aquisição está um pouco abaixo do mercado. Então, eles pegam ali terras degradadas, fazem investimentos, fazem contrato de arrendamento para posterior venda com ganho de capital. Bom, depois que a gente trouxe essa introdução, mostrando as principais fontes de investimentos do RISA Terrax, agora a gente traz os seus principais pontos de destaque, os principais pontos de atenção para a gente finalizar esse vídeo aqui. Os principais pontos de destaque que a gente pode trazer é como assim como eu pontuei, a importância dos gestores estarem embarcados na tese do agro. O ponto de destaque que a gente pode trazer é que a gestão, né, a equipe da RISA, especificamente do RISA Terrax, tem uma expertise e uma experiência no mercado do agro de bastante tempo que ela está conseguindo imprimir essa sua expertise no fundo, né, esse resultado no fundo. Então, essa experiência da gestão traz o segundo ponto de destaque do fundo, né, que é uma capilaridade, né, uma interlocução com o mercado, com esses empreendedores de várias regiões do país, que permite uma diversificação regional e uma criação de novos negócios, tanto na ponta de compras quanto na ponta de vendas, né? Assim como eu pontuei acima, terceiro ponto de destaque são estratégias bem definidas, né? O Sale and Leaseback, Buy to Lease e o Land Equity. Outro ponto de destaque diz respeito à reciclagem do portfólio. A gestão trouxe alguns movimentos com expressivos ganhos de capital e taxas de retorno, né? Taxas internas de retorno, as famosas TIRs, bastante robustas, superando significativamente a inflação do período. Então, mais um ponto de destaque diz respeito ao portfólio. Hoje ele possui 20 ativos, distribuídos em uma área total de 70 mil hectares, com um prazo médio total, né, de 10 anos e uma taxa pré-fixada média de 13% ao ano. Então, quando você compara com 10,5% hoje da Selic, acaba que é uma taxa atrativa. Só que você tem que lembrar que você tem que descontar a taxa de administração e a taxa de performance para ver o resultado líquido do fundo. Mas o resultado bruto e a taxa bruta é essa aí, 13,12%. Então, um outro ponto de destaque diz respeito a essa comunicação, né, a visão da gestora dentro do mercado do agronegócio, né? Faz o acompanhamento da safra do fundo, né, dos empreendedores ali, dos produtores que estão inseridos no fundo, e traz também comentários sobre as commodities agrícolas, seja a soja, o milho, o algodão, enfim. Então, o primeiro ponto de atenção diz respeito ao custo do fundo, né? Taxa de administração de 1,25 é sensivelmente acima aí da média dos principais fundos imobiliários do mercado. Há também uma taxa de performance, né, que é de 20% do que superar CDI mais 2. Então, se você for imaginar hoje, Selic a 10,5%. Então, se o fundo superar 12,5%, o que vier acima de 12,5%, a taxa de performance vai ser 20% desse valor que exceder esse montante. E quando a gente verifica a relação de despesas com receitas, por mais que hoje ela seja, desde o início, né, em torno de 11,8% em relação
as receitas totais, ela está dentro do que a gente julga adequado, bem próximo da banda superior. Mas por quê? Eu acho que principalmente pelo fato da taxa Selic estar em patamares muito altos nesse período. Então, acaba que a taxa de performance que transitou durante esse período foi um pouco abaixo, né? Então, se a gente tivesse um período ali de Selic, sei lá, 8, 9% consolidada, a taxa de performance poderia trazer um pouco mais de impacto nessa relação. Inclusive, um outro ponto de atenção diz respeito à própria comunicação do fundo, especialmente no que tange à demonstração de resultados. Eu acredito que dá para estratificar um pouco mais aqui, tanto em período como em linhas de receita, por exemplo, quando tem ganho de capital e tudo. Então, para mim não ficou muito claro se essa valorização imobiliária ela é contábil ou se ela transitou no caixa por alguma venda, por exemplo. Então seria legal ter essa estratificação. E um outro ponto de atenção diz respeito à falta, né, de um guidance. Seria bacana se a gestão trouxesse um guidance ali consolidado para o trimestre ou para o semestre, dado que eles sabem o que eles vão receber ali durante o semestre, porque muitos dos contratos os arrendatários fazem pagamento antecipado e a gestão vai linearizando esse resultado ao longo do semestre. Então ele tem essa previsibilidade para poder fornecer um guidance, né? Nem que traga uma banda inferior e uma banda superior um pouco mais espaçada para trazer um pouco de visibilidade, né? Previsibilidade para os cotistas do fundo. Então, outro ponto de atenção diz respeito à exposição ao land equity. Eu gostaria de ver uma exposição, né, uma alocação maior. Hoje está em 11%. Gostaria de ver essa alocação, sei lá, 15, 20, 25% do portfólio, porque, embora seja a tese possua riscos maiores, o potencial de retorno é muito maior, né? Ali nessas outras teses de sale and leaseback e buy to lease, conforme eu falei anteriormente, ela está limitada pela taxa pré-fixada. Aqui eu vejo que é onde a gestão realmente poderia extrair bastante valor ao fundo, trazendo tiers bastante robustas e ganho de capital aos cotistas. Bom, outro ponto de atenção diz respeito aos vencimentos dos contratos de arrendamento. Quando a gente vê que os próximos contratos a vencer, os mais próximos são em 2029. Então seria muito importante a gente monitorar como que ficaria nesses vencimentos, né? Se o arrendatário ele vai realizar a recompra dos ativos, né? E posteriormente a gestão investir em outro ou no mesmo ativo fazendo um novo contrato, ou se o arrendatário não exercer a opção de compra, se aquela terra que foi contratada, que ela foi adquirida, se aquela terra, normalmente elas são adquiridas com deságio, né, entre 30% a 50%. Então, por exemplo, suponha um exemplo aqui, suponha uma aquisição de uma propriedade dessa 100 milhões. Ela vai ser adquirida ali pelo fundo entre 50 e 70 milhões, para trazer essa proteção, né, esse deságio adicional ao fundo, até para poder trazer um incentivo maior para o arrendatário, né, produtor, fazer a recompra no final, porque se ela vale 100 no mercado e o fundo pagou 50, 60, 70, é provável que o arrendatário queira recomprar, porque ela vale 100, ela não vale 50, ela não vale 60, né? Então tem esse incentivo. Só que o ponto de atenção diz respeito a isso. Se no final desse contrato essa terra vai estar valendo esses 100 milhões, por exemplo, né, se ela vai estar valendo menos ou se essa valorização da terra pode ser embarcada para dentro do fundo. Isso se o arrendatário não fizer a opção de compra, né? Então, um outro ponto de atenção diz respeito aos riscos inerentes do mercado agro, né, do setor agro, né, como a flutuação dos preços das commodities, né, o risco climático, que esses dois fatores acabam influenciando na capacidade de pagamento dos produtores, né, os seus resultados, seus retornos naquele período. O outro risco inerente ao setor é a liquidez dos ativos, que entra no ponto de atenção anterior que eu tinha trago, né. Outro risco inerente ao setor é o risco de invasões, ou expropriações,
né, o risco ambiental. Isso tudo reforça a importância de ter um gestor com bastante expertise no agro para poder mitigar, minimizar todos esses riscos. Um outro ponto de atenção que a gente gostaria de ver diz respeito à continuidade na reciclagem do portfólio, assim como a gestão tem feito, extraindo ganho de capital, especialmente ali na tese de Land Equity. E, por fim, um outro ponto de atenção diz respeito aos elevados custos das emissões do fundo, né? Vale lembrar que a quarta emissão de cotas foi uma emissão restrita, teve custo de 3,77%. A terceira emissão também foi uma emissão restrita, teve um custo de 3,75%. Lembrando que teve um momento ali que a gestão tentou executar uma terceira emissão de cotas, só que ela foi cancelada, né? Então não foi bem sucedida, foi cancelada. A segunda emissão, uma emissão pública, teve o custo de 4,17% e o IPO teve o custo de 4,2%. Então, olhando o histórico das emissões do fundo, são emissões com custos bastante vultuosos. Seria interessante que a gestão se sensibilizasse a esse fato, sobretudo pelo fato de termos mais de 120 mil investidores, cotistas, em RZTR. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse quadro de hoje. Falamos de RZTR. Espero que estejam gostando do novo quadro que trouxemos para vocês, o Raio FIS. Peço que deixem nos comentários o próximo fundo que vocês gostariam que eu trouxesse para vocês. Inclusive, feedbacks são super bem-vindos e pertinentes. Estou adorando ver os comentários recentes com os feedbacks. Fiquem à vontade de mandar, são sempre bem-vindos. Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas para que essa informação chegue a outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima.